Já mencionamos o desafio que podemos enfrentar quando buscamos lidar com justiça e pobreza. Mas ao trabalharmos com nossos irmãos da comunidade de fé, podemos ser uma bênção para os que nos rodeiam. A tentação é que quando nos reunimos como igreja, tornamos-nos distraídos com a intenção da própria igreja, esquecendo-nos de que existe para servir um mundo em que Deus colocou, como um corpo eclesiástico. Não devemos ignorar sofrimento nem o mal que existe ao nosso redor. Se Cristo não os ignorou, também não devemos ignorá-los. Devemos ser fiéis à ordem de pregar o Evangelho. Juntamente com essa pregação vem a obra de ajudar os oprimidos, os famintos, os nus e os desamparados. Juntos, como comunidade e organização da igreja, somos o corpo de Cristo. Sendo assim, como um povo, devemos andar como Jesus andou, alcançar as pessoas como Ele o fez, e servir com mãos, pés, voz e coração de Cristo no mundo de hoje. Então nós vivemos hoje num mundo em que o cristão, ele é um exemplo de Cristo. Ele recomenda aqui nesta lição, e se nós formos buscarmos em várias passagens bíblicas, e que nós devemos ser o porta-voz de Cristo aqui na terra. Devemos procurar ajudar os oprimidos, as pessoas que estão desestimuladas, tentar motivar e trazer essas pessoas para Cristo. No domingo, 22 de setembro, nós tivemos um título interessante: Agentes da Mudança. Quem são os agentes da mudança? Somos nós, os cristãos, que estamos aqui no papel de divulgarmos o Evangelho, assim como fez os discípulos na época de Jesus. No primeiro capítulo de Atos, observamos como os primeiros cristãos fundaram uma comunidade diferente, cuidando do necessitado entre eles, e juntos alcançando pessoas que não pertenciam ao grupo de crentes, oferecendo-lhe a ajuda de que necessitava e convidando-os a se unirem ao que Deus estava fazendo entre eles. Então, qual é a estratégia? A estratégia como cristão, você chega perto de uma pessoa necessitada, oprimida, uma pessoa que está realmente no lamaçal do pecado, uma pessoa que está realmente fragilizada, e você vê as condições dela e oferecer a ela aquilo que ela está precisando, um apoio, se ela está nua, tentar vestir, se ela está com fome, tentar dar alimento, e convidá-los com muito amor e carinho, porque Deus é amor, e trazê-los até uma casa de oração, até a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Somando-se as descrições feitas por Jesus sobre o sal e a luz, o apóstolo Paulo usou uma série de metáforas para retratar a ação da igreja no mundo. Entre outras, ele descreve o povo de Deus como um sacrifício que hoje nós sabemos que é um sacrifício vivo. Por que um sacrifício vivo? Porque Jesus veio à terra e deu sua vida na cruz do Calvário por nós. Então nós somos um testemunho, somos um sacrifício vivo. E quando ele fala o sal e a luz, você imagina quando você coloca o sal no alimento, ele mistura com o alimento, dá aquele sabor. Um alimento sem sal não tem sabor, é insosso. E a luz, ela brilha. Você pode estar numa escuridão, umas trevas, você acende um ponto de luz, ao redor daquele ponto começa a florescer. Então, nós como cristãos, no mundo de hoje, nós somos essa luz. Temos que dar esse exemplo. Eu nem diria exemplo, eu diria assim, esse modelo, né? Uhum. E o sal por quê? O sal porque vai dar sabor. O apóstolo continua falando ainda mais, em forma de metáfora. Como corpo de Cristo, como embaixadores, nós somos realmente hoje considerados embaixadores de Cristo. Estamos aqui nessa terra aqui para cumprir uma missão. Missão esta que nos cabe resgatar essas almas que estão perdidas, ajudar os oprimidos, dar apoio aos necessitados e defender também os indefesos, né? E fazer a justiça. Então é todo um conjunto de ações que se compõe de amor, fé, né? E ação, as três coisas. Uma sem a outra. Não adianta não ter amor e ter fé. Não adianta ter fé e não ter ação. Então é um conjunto que o cristão deve ter.
Existe uma ação associada a cada uma dessas imagens, não como um meio para que sejamos aceitados a Deus, mas como uma demonstração de que já fomos aceitos por Ele mediante o sacrifício de Cristo. Então a nossa atitude hoje não é porque queremos ser aceitos. Nós já fomos aceitos. Quando Cristo morreu na cruz do seu sangue, lá no Calvário, nós já fomos aceitos. Ele fez esse sacrifício por nós, para nos resgatar do pecado. Na segunda-feira, nós temos um título interessante. Um servo remanescente. A definição do remanescente, identificado na profecia bíblica, encontra-se em Apocalipse 12:17. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Essa característica marca o povo de Deus no fim da história da terra. Contudo, as histórias bíblicas também relatam exemplos como esse remanescente age e serve a outras pessoas. Vamos dar um exemplo de Moisés. Moisés, a esse respeito, é um exemplo muito importante. Lá em Êxodo 32, do versículo 1 ao 14, narra essa passagem de Moisés. Hoje, se nós formos comparar Moisés na história remanescente, descrita em Apocalipse, é uma história muito interessante. Nós vemos aqui uma fala muito importante. Em sua ira contra o povo de Israel, Deus ameaçou destruí-los e transferir a Moisés e sua família a promessa dada a Abraão, de que seus descendentes se tornariam uma grande nação. No entanto, Moisés não desejava isso. Ele teve a ousadia de argumentar com Deus, sugerindo que, se o Senhor agisse de acordo com sua ameaça, ele não seria visto com bons olhos. Olha só, Moisés questionando com Deus, naquela época, né, uma coisa incrível, né? Verdade. Moisés vinha lutando para conduzir os israelitas pelo deserto. Isso, ele lutou por 40 anos, desde a saída do Egito até chegar a Canaã. Eles estavam reclamando e brigando o tempo todo, esse povo. Esse povo não se contentava com nada, desde o momento em que ele havia libertado. Porém, Moisés disse a Deus: mas agora eu te rogo, perdoa-lhe os pecados. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Moisés fez ele se colocou numa posição de, tipo assim, se sacrificar pelo povo. Ele, como líder, ele defendia o povo. E ele reconheceu que o povo pecou, que o povo estava realmente com uma rebeldia muito grande e não estavam atentos às coisas de Deus. Mas ele mesmo assim intercede junto a Deus, pedindo pelo povo que perdoasse o pecado. Moisés se propôs a desistir da eternidade a fim de salvar aqueles com quem compartilhar a sua jornada. Ou seja, um bom líder defende o seu povo, a sua equipe. Imagine que era Moisés e o seu irmão Arão. Arão, enquanto Moisés subiu a sarça ardente para falar com Deus, Arão ficou tomando conta do povo. Mas Arão era um líder fraco, um líder que se deixava manipular. E tanto fez que desobedeceu todas as ordens de Moisés e as ordens de Deus. Quando Moisés desceu da sarça ardente, Arão tinha fraquejado, porque ele atendeu os pedidos do povo, fazendo imagens, idolatria. Eles arrecadaram todas as joias do povo e fizeram um bezerro de ouro e foram adorar. Quando Moisés desceu, ele viu aquilo, ele ficou indignado e tomou o bezerro e derreteu aquele bezerro, deixou virar pó novamente e com esse pó lançou nas águas e repreendeu o povo, exortou firmemente e chamou a atenção de Arão. Que exemplo poderoso de intercessão abnegada em favor daqueles que não mereciam. Mesmo assim, Moisés intercedeu por eles, vendo que eles não tinham merecimento algum, porque desobedeceram às ordens de Deus. Mas mesmo assim, Abraão pede que Deus perdoe os pecados e intercede por eles. E que ensino poderoso de todo o plano da salvação. Intercedendo Moisés por Israel, desapareceu-lhe a timidez ante seu profundo interesse e amor por aqueles em favor dos quais havia sido, nas mãos de Deus, o meio para se fazer tão grandes coisas. O Senhor ouviu-lhe
as súplicas e atendeu a sua oração. Deus havia provado seu servo, sua fidelidade e amor por aquele povo ingrato e propenso ao erro. E, sobremente, Moisés resistiu à prova. Seu interesse por Israel não se originara em qualquer motivo egoísta. A prosperidade do povo escolhido de Deus era mais valiosa para ele do que a honra pessoal, mais apreciada do que o privilégio de tornar-se pai de uma poderosa nação. Deus se agradou da sua fidelidade, a sua simplicidade de coração e integridade, e confiou-lhe como a um fiel pastor o grande encargo de guiar Israel à terra prometida. Muito linda essa passagem. Moisés ele foi brilhante. Ele não viu Canaã. Ele viu, mas ele não conseguiu entrar. Ele partiu antes. Ele não teve esse gostinho. Alcançando pessoas. É o nosso papel hoje de cristão. Alcançar as pessoas. Levar o evangelho, levar o amor. Porque Deus é amor. Nós temos que ter muito cuidado para que esse amor não seja confundido. Que as pessoas às vezes confundem, né? Mas o amor é uma coisa muito soberana, muito solene. Deus, em todo o tempo que ele aqui esteve, através de seu Filho, Jesus Cristo, ele se manifestou de forma amorosa, de forma misericordiosa. A sua graça, a sua fidelidade foi uma coisa assim muito perfeita. Coisa que nós humanos nós não temos essa condição. As discussões da igreja às vezes parecem ficar presa na aparente necessidade de escolher entre o trabalho social ou evangelístico. A caridade e o testemunho, fazer justiça ou evangelizar. Mas quando entendemos melhor cada um desses conceitos e observamos o ministério de Jesus, essa diferença se desfaz e percebemos que pregar o evangelho e ajudar os outros são assuntos intimamente ligados. Então você pregar o evangelho e ajudar o necessitado é um vínculo muito forte, um vínculo direto. Porque o papel de Jesus quando veio aqui à terra foi sempre ajudar o necessitado, curar os doentes, né? Fazer os paralíticos andar, curar os cegos, os leprosos. Enfim, ele só fez coisas boas. Em uma declaração muito conhecida por Ellen Goldwhite, explicou: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhe desejava o bem, manifestava compaixão por eles, ministrava-lhe as necessidades e granjeava-lhe a confiança. Ordenava então: segue-me. Os pobres devem ser socorridos, cuidados os doentes, os aflitos e os que sofreram perdas confortados. Instruídos os ignorantes e os inexperientes, aconselhados. Cumpre-nos chorar com os que choram, alegrar-nos com os que se alegram. Essas duas ações do reino, fazer justiça e evangelizar, estavam intimamente ligados, não apenas no ministério de Jesus, mas na primeira comissão aos discípulos. Pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então, muitas denominações por aí, para fazer uma oração intercessória, fazer um milagre, ficam cobrando valores, fortunas. Deus não foi isso que Deus nos ensinou. Tudo que nós recebemos de graça, nós devemos passar de graça também. Que foi o dom da cura, o dom da palavra. E quando você está revestido do Santo Espírito, você conversa com uma pessoa, você se sente bem. Aquela pessoa no final vira para você e diz: poxa, que bom ter conversado com você, me senti ótimo, as suas palavras me reconfortaram, trouxeram paz ao meu coração. Então isso é estar em comunhão com o Espírito Santo e levando a mensagem de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendendo mais amplamente as boas novas de Deus, vemos que o evangelismo não tem nenhum sentido sem paixão pelas pessoas. Enfatizo a contradição de pregar o evangelho sem vivê-lo em sua melhor forma, ao trazer as boas novas de esperança, resgate, arrependimento, transformação e o vasto amor de Deus. O evangelismo é uma expressão de justiça. Evangelismo é o desejo por justiça, surge no reconhecimento do amor de Deus por pessoas perdidas, destroçadas e feridas. Um amor que cresce em nosso coração sob a influência divina. Não escolhemos entre uma ação ou outra. Em vez disso, trabalhamos com Deus em sua obra.
pelas pessoas usando os recursos que Deus nos confiou para atendê-las. Muito interessante. Verdade. Graça dentro da igreja. Esse é outro título que foi a leitura da quarta-feira. No início do livro de Jó, Deus indica que a fidelidade de Jó para com ele é uma demonstração de excelência, de seus caminhos e de seu relacionamento com a humanidade caída. É impressionante que Deus permita em sua reputação dependa da maneira pela qual o seu povo vive na terra. Mas Paulo estendeu essa fé que Deus tem em alguns de seus santos, e inclui nela a comunidade da igreja. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade nas regiões celestiais. Então Paulo sempre defendeu essa ideia da igreja, a união dos irmãos, porque a igreja ela é o corpo de Cristo e cada membro é como se fosse no corpo humano. Nós temos as mãos, temos os pés, temos os ouvidos, as orelhas, o nariz, os olhos, a boca. Cada um tem o seu papel e juntando tudo formam um só corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo e os membros somos nós, cada um com o seu papel, todos somos importantes. O corpo sem a parte de um membro, ela se torna ineficiente. Em toda comunidade e organização, a maneira como essa entidade trata seus membros reflete os valores fundamentais do grupo, como família de Deus, corpo de Cristo e comunidade do Espírito. A igreja tem o chamado mais elevado para viver a maneira fiel, seguindo o exemplo divino, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Os valores da justiça, graça e amor devem governar tudo o que acontece na igreja. Esses princípios devem guiar os líderes em sua maneira de liderar, de tomar decisões e de cuidar do menor destes pequeninos irmãos da comunidade. Eles também devem nos orientar na resolução das contendas que surgem entre os membros. Como em todo lugar, em qualquer situação, onde há membros, onde há pessoas, vai haver conflito. Esse conflito é recomendável que se resolva com harmonia, com paz, com amor, com solidariedade. Então é uma forma da gente exercer o cristianismo da forma como Cristo nos ensinou, levando esse carinho, essa paz, essa harmonia, para que as pessoas elas entre si possam interagir de forma coerente e sentir que o conflito não leva a nada. Ele sabe, irmão. Jesus apresentou isso como um mandamento, afirmando que tal atividade não apenas transformaria a comunidade de fé, como também demonstraria a realidade de sua fé aos que estivessem observando. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Tendo amor uns aos outros, nós vamos estar demonstrando as ações que Cristo teve com os seus discípulos. E foi uma lição básica que ele deixou, uma lição de amor. Sem amor, nada acontece. Impossível agradar a Deus. Na quinta-feira nós tivemos: estimulemos uns aos outros as boas obras. Ainda que tenhamos as melhores motivações e intenções, trabalhar para o Senhor pode ser difícil e desanimador. Por quê? Porque o dia tem 24 horas, mas se tivesse 30 horas, nós utilizaríamos as 30 horas. Porque sempre está faltando tempo para alguma coisa. Então corre. Se você não mete os pés e faz na marra, você não consegue fazer as coisas de Deus. Porque o tempo ele fica te protelando, sempre tem um impasse. E aí você chega naquela hora, você tem que abrir mão de alguma coisa, assim, não, eu vou fazer, senão você não faz. A tristeza e a dor do nosso mundo são reais. Isso nós não temos dúvida. Isso aí ficou muito claro. Porque todo dia nós temos problemas, todo dia nós temos conflito. Todo dia nós temos um desafio, todo dia temos um leão para detonar e
podermos seguir avante. Essa é a razão pela qual precisamos da igreja. A igreja, ela nos ajuda a nos dar força, porque um irmão, um ajuda o outro, um motiva o outro. Enquanto que um sozinho, isolado, ele é mais fraco. Não tem exemplo do cabo? Você pega uma perna do cabo, ali sozinho ele é frágil, mas se você coloca 2, 3 dobras, é difícil quebrar, forte, né? Romper. Então assim é a nossa união, a nossa fé. A igreja, justamente, o papel da igreja é esse, é unir para fortalecer em Cristo. Jesus deu um exemplo desse tipo de comunidade de apoio com seus discípulos. Ele raramente enviava as pessoas sozinhas, e mesmo quando isso acontecia, eles logo se juntavam novamente para compartilhar suas histórias e renovar sua energia e coragem. Então Jesus, quando ele designava uma tarefa para um discípulo, ele nunca mandava um sozinho, sempre mandava 2, 3, e quando um ia sozinho, ele retornava logo para testemunhar e contar a sua experiência. Em quase todas as tarefas, causas e projetos, um grupo que trabalhava unido para alcançar mais do que seria realizado se todas as pessoas atuassem individualmente. Isso demonstra que você trabalhar em equipe sempre foi mais proveitoso. O êxito sempre foi maior trabalhar em equipe do que trabalhar individualmente. Enquanto você trabalha individualmente, você despende muito mais esforço e talvez não alcance o objetivo desejado. Enquanto que em equipe a coisa é bem diferente. Estudo adicional aqui, ó, as perguntas que nós temos aqui. Quais forças, percepções e recursos a Igreja Adventista do Sétimo Dia pode usar na tarefa de aliviar as necessidades mundiais? Uma pergunta muito importante. Nós vamos ver aqui, nós temos aqui enumerar N exemplos. As campanhas da ADRA, as campanhas de saúde, as campanhas de evangelismo que nós fazemos nas comunidades, atingindo locais longínquos. O atendimento